Oi, hoje é a resenha do conto A Taça de Cristal, escrito por Bram Stoker, aqui da coletânea A Casinha de Boneca Mal Assombrada e outras histórias inexplicáveis, dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E vale lembrar que esta é a penúltima pequena história desta coletânea, ou seja, em breve um livro irá substituí-la. As águas azuis tocam as paredes do palácio. Posso ouvir sua lambida suave e ondulante contra o mármore sempre que presto atenção. Ao longe, no mar, posso ver as ondas cintilando ao sol, sempre sorrindo, sempre reluzindo, sempre solares. Felizes ondas, alegres em seu contentamento, 3 vezes mais satisfeitas por você estar livre. Assim começa A Taça de Cristal, escrito por Bram Stoker, que conta a história. Bom, a gente pode até considerar que a história que está sendo contada aqui nesse conto é realmente sobre essa taça de cristal que dá título a esse texto. Mas, no fundo, a gente precisa, claro, deixar bem destacado que existem 3 protagonistas bem distintos ao longo aqui dessa narrativa, porque essa história aqui está dividida em 3 partes, 3 capítulos, inclusive estão nominados, ou seja, cada vez que a gente muda de etapa, nós encontramos um novo personagem em destaque. Mas a taça de cristal sempre está presente, ela é quase uma figura dominante por aqui. Como eu disse, talvez ela seja a verdadeira protagonista aqui dessa história. Mas vamos então dar uma pequena palhinha do que é exatamente cada um desses 3 protagonistas, sem detalhar muito, porque na verdade é até difícil. Esse texto, embora seja um pouquinho mais longo, o segundo maior aqui desta coletânea, na verdade, mesmo assim temos aquele esquema do fiapo de história. É uma coisa bem suave, bem leve, sem muitos detalhamentos, e quando a gente diz já um detalhe, praticamente já vem de toda a história. De qualquer forma, essa primeira parte, que é intitulada Nate Sonho, conta a história de um certo homem que está, como você pode perceber pela abertura aqui do texto, que está isolado em um certo local e ele pensa numa certa amada de nome Aurora. E sim, aos poucos, o texto sempre tem um tom misterioso, a gente não sabe direito o que está acontecendo, quem está pensando a respeito da tal amada, mas depois de um certo tempo, a gente logo percebe que ele precisa fazer um certo objeto, que na verdade depois a gente compreende que é a tal taça de cristal. Sim, ele é um artista, ele está esculpindo literalmente a taça de cristal num bloco provavelmente de cristal. É dito que ele está lá usando as ferramentas para compor esse objeto tão essencial para ele. E claro, é um texto bastante interessante porque denota bastante que ele tem um grande amor por essa tal Aurora. E ele foi subtraído dela por forças assim bem agressivas. Ou seja, a gente dá a entender que ele está meio que prisioneiro por ali e então exercendo sua arte de maneira obrigatória. É algo curioso, tudo um tom bem nebuloso. Aliás, claro, quando a gente inicia a leitura desse texto aqui, a gente não percebe que essa história ela vai passar por momentos diferenciados. E claro, quando começa o segundo capítulo e tudo ganha um tom diferente, porque a gente percebe que o protagonista que a gente havia conhecido não está mais presente. É um outro agora. Aliás, vale dizer, né? O primeiro protagonista a gente não sabe o nome dele. Sabe o nome da amada, mas o nome do sujeito não. Já na segunda parte, que tem o nome de A Festa da Beleza. Interessante também, já que tínhamos uma enunciação de que uma obra de arte estava sendo feita em prol do sonho, da lembrança de uma mulher amada. Isso faz até um certo sentido, mas a gente vai entendendo que na verdade aquele objeto, a tal taça de cristal, ela fará parte desta festa da beleza. E aí a gente descobre que temos então um certo mestre, aliás descrito aqui no texto como meu mestre Régio. Sim, o novo narrador aqui é digamos, um serviçal desse tal senhor que mora num certo castelo, que não é definido exatamente onde que se passa a história, quem é esse senhor, se é um rei, se é apenas um homem rico, não temos detalhes, mas ele quer fazer uma certa festa da beleza, parece que ele faz isso de tempos em tempos, talvez todo ano, mas o que importa é que sim, ele contrata ou meio que subtrai artistas para fazer um certo produto, uma obra de arte, melhor dizendo, né? Para representar ali numa espécie de concurso
para vencer e ser oficializado como o vencedor da festa da beleza. No caso, tende a ser realmente esta taça de cristal. Claro que tem um pequeno porém. No finalzinho da primeira parte, algo que eu não vou detalhar aqui para vocês, digamos que temos um certo revés. E, aliás, depois que a gente termina a primeira parte de leitura, a gente pensa um pouquinho, peraí, esse texto aqui não faz parte de um livro que tem histórias inexplicáveis, histórias meio de assombro? Meio não, é um título realmente que oferece histórias, até parecia no começo da leitura do livro, que seriam histórias de terror, de horror. Na verdade não, é super ameno o terror, é apenas realmente um clima assombrado, ou assombroso talvez. E quando a gente termina a primeira leitura, a gente fica, tá, não tem nada demais o que aconteceu aqui. Sim, é um fato bem específico, importante, mas quando a gente vai para a segunda etapa, no começo dela pelo menos, a gente diz, ok, estamos numa outra situação, é um outro personagem que estamos acompanhando aqui, e vale lembrar, né, as duas histórias, aliás, as três histórias aqui presentes, as três partes, os três capítulos, são todos narrados em primeira pessoa, o que evidencia mais ainda que são realmente personagens distintos. Enfim, no começo dessa segunda parte, com esse novo personagem de destaque que tem uma adoração, claro, pelo seu mestre, do mesmo jeito que no primeiro tínhamos a adoração do artista por sua musa, nós temos praticamente esse mesmo desejo, né? E temos aqui, como eu disse, ainda não a noção que essa história é sim de assombro. Claro que a gente tem aquele detalhe do final da primeira história que ele volta a aparecer aqui na segunda. E aí sim a gente pensa, puxa, agora sim essa história vai ganhar tons assombrosos. Mas no fundo, não é bem isso que acontece, porque justamente quando a gente aí cai para a terceira parte, que, vamos combinar, é uma coisa muito mais diferente e talvez a gente possa encaixar com uma história, como diz o título aqui da coletânea, histórias inexplicáveis. Na verdade, o terceiro protagonista que aparece por aqui, já no capítulo intitulado A História do Raio de Lua, realmente não dá para entender direito o que está acontecendo. Digamos que é um ser mágico, talvez, que sai literalmente do mar e vai até o castelo onde vai acontecer a tal festa da beleza. E digamos que essa terceira parte é uma coisa mais fantasiosa mesmo, mas talvez com características assim de uma história de terror, meio nebulosa. Não que meta medo na gente, porque não tem nada, por exemplo, gore, por exemplo. É tudo um climinha meio estranho. E como eu disse, aquilo que começou na primeira parte, o desfecho da primeira parte, teve uma certa consequência na segunda, a gente pensa, pô, agora que chega a terceira parte, onde já temos uma situação mais fantasiosa, tudo vai realmente ficar mais forte, mais evidente, mas não é isso exatamente o que acontece. Na verdade, a gente só tem um desfecho dessa tal festa da beleza. E, portanto, esse terceiro protagonista aqui não é tão importante assim no final das contas, pelo menos no meu entender, na minha primeira leitura aqui do texto. Não li por uma segunda vez, não li e realmente não pretendo, porque é uma história que ao mesmo tempo ela tem um tomzinho instigante, mas também depois de um certo tempo você pensa, essa história tem uma certa enrolação, digamos assim. Não que o texto seja lento, pesado, mas pelo contrário, ele é instigante. Justamente quando a gente passa da primeira para a segunda etapa, a gente percebe que são histórias desconectadas, mas tem a união da taça de cristal. Sim, a taça em si, falando dela novamente, ela é importante porque ela tem uma característica bastante conhecida que se possa extrair das taças de cristais. Sons. Vocês conhecem, né? Esse truque, né, que você pega uma taça com um certo líquido dentro e se você passa o dedo pela borda, você consegue emitir uma nota musical. É possível, aliás, tocar uma música, né, que você coloca uma sucessão de taças de cristal, afina elas com a quantidade ideal de água, de suco, de vinho, qualquer coisa que você coloque aqui dentro, e elas vão funcionar como um certo instrumento musical. Bom, essa taça lá, construída pelo artista, ela já emite um som interessantíssimo. Na segunda parte, ela ganha um certo destaque mais ou menos, mas é na terceira e última capítulo, podemos assim dizer, que tudo se manifesta de uma maneira bastante fantasiosa, porque o som que é emitido ali por aquela nota é bastante interessante, que está relacionado com uma terceira pessoa que também aparece por ali, que canta junto com essa taça de cristal. É quase um dueto, praticamente. Sim, é uma coisa interessante de ser visto, mas no fundo, você passa por essas três pequenas histórias que tem esse conjunto dado pela taça de cristal e você chega ao final, tá,
você pergunta, e daí? Não aconteceu exatamente uma grande de uma história. Você pode sim se interessar um pouco mais, um pouco menos, por cada um desses 3 pequenos fragmentos. Achar interessante. A primeira história, como eu coloquei, quando ela termina, a gente fica um pouco vago, mas a gente entende o valor dela depois que começa a segunda. E da mesma forma, praticamente, a segunda parte também tem um sentido maior depois que a gente vê a terceira. Só que justamente quando a gente chega ao final da terceira, talvez falte algo para completar. Talvez um quarto capítulo, talvez pudesse dar valor também à terceira e última parte. Ou seja, no todo, essa história fica um pouco assim meio... não entendi por que eu li essa história. O Bram Stoker, ele apresenta assim uma história inventiva em um certo aspecto, misteriosa, com certeza, mas no fundo, talvez não chegue a lá muita grande coisa. Portanto, para A Taça de Cristal, escrito por Bram Stoker, que sim, vale a pena ser lido esse texto aqui, porque é um texto misterioso. Mas eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Acho que está de bom tamanho. Querer forçar uma nota 4, por exemplo, é um certo exagero, porque, como eu disse, talvez ainda falte uma coisinha aqui, um pouquinho de tempero, talvez. Claro, na minha opinião, muita gente pode ler isso aqui e achar, inclusive, bastante poético tudo o que acontece por aqui. Que com certeza sim, temos uma grande história de amor aqui. Talvez 3 histórias de amor, com certeza. E sim, vale o aviso mais uma vez, no próximo vídeo referente a essa coletânea, veremos a pequena última história aqui presente, que será um texto de Henry James, uma história bem longa, a maior de todas aqui, 50 páginas, com certeza um texto um pouco mais desafiador, espero que ele tenha mais questões mais inexplicáveis. Bom, essa última história, a de hoje, totalmente inexplicável, mas vamos ver se pelo menos dá um assombro maior, porque eu fiquei um pouquinho decepcionado, eu achei que ia sentir um pouquinho de medo, digamos assim, nas histórias aqui presentes. Vamos ver se então a história derradeira aqui de Henry James vai ser interessante. E também vale o aviso, né? No próximo vídeo, com a última história, veremos qual é o livro que vai substituir essa coletânea aqui da Casinha de Boneca Mal Assombrada e outras histórias inexplicáveis. Claro, para quem já acompanha o projeto aqui, Contos do Meio Dia, sabe muito bem qual é a escritora que retornará aqui ao projeto. Sem mais spoilers, vamos então, enquanto a gente espera o próximo vídeo, ver as dicas que eu deixo aqui de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!